vocês estão? Preparados para mais um vídeo? Hoje a gente vai conversar sobre quantas matérias estudar no dia ou na semana. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, eu vou pedir do fundinho do meu coração, hoje eu tô toda de vermelho, só para te lembrar que você precisa apertar nesse botãozinho vermelho de inscrever-se nesse canal, porque eu vou ficar muito feliz de ter a sua companhia por aqui comigo pra gente conversar sobre estudos, sobre desenvolvimento pessoal e sobre procrastinação, produtividade, né? A gente pode vencer a procrastinação juntos se você se inscrever nesse canal, ativar o sininho e já deixar o seu like aí pra mim, pra eu saber se você gosta de vídeos como esse, combinado? Então vamos lá. Quando a gente estudava na escola, na faculdade, o que foi apresentado? Qual foi o método de estudos apresentado para nós? Você estuda um monte de coisa no mesmo dia. Então, eu, pelo menos na época da escola, era assim. Eu tinha 5 aulas em um único dia. Era história, era matemática, era geografia, era português. Era 500 aulas no mesmo dia. Na faculdade já deu uma melhorada, era uma ou duas aulas só por dia. Mas eu lembro que eram muitas aulas, tipo de 1 hora cada uma, matérias diferentes e toda hora trocava. E aí, eu lembro dessa sensação de, nossa, eu tô pegando no tranco aqui, tô começando a entender esse assunto e já vai trocar de professor. E aí, o que acontece? Quando eu fui estudar para concurso, eu tentei fazer exatamente dessa mesma forma. Eu estudava um tempinho de constitucional, por exemplo, e aí eu mudava para outra matéria. No dia ali, estudava 3, 4 matérias e fazia assim: segunda-feira era o dia daquelas 4 matérias X, só na próxima segunda-feira eu estudava essas próximas 4 matérias X iguais. E aí eu sentia que eu perdia muita continuidade. Toda vez que eu tinha que trocar de matéria, eu levava um tempão pra me achar onde que eu tinha parado no outro dia. Enfim, virava um rolo sem fim. Da mesma forma, quando eu comecei a estudar para fazer TCC, ou quando eu começo a estudar para melhorar a minha carreira, começo a estudar vários livros, eu não consigo ter a dimensão daquele conteúdo, porque a todo momento em que eu tô pegando no tranco, eu teria que mudar de assunto, mudar de matéria, mudar de livro. Muita gente faz isso quando está produzindo TCC ou algum artigo. A pessoa abre ali 500 abas de vários assuntos, com vários textos diferentes, e ela não consegue terminar nada. E isso de não terminar nada, de não fechar ciclos, é muito ruim para a nossa mente, porque a gente entende que a gente nunca consegue dar um tique, né? Dar um check em pronto, acabei. Isso eu acabei, eu fechei esse assunto. Isso é ruim porque deixa a gente ansioso, certo? Então, pensando nisso, eu venho trazer uma solução que é óbvia, simples e que a gente nunca parou para pensar, mas quando você coloca na prática, você sente a diferença. O que é essa solução? Estudar apenas uma matéria por semana, se você estuda para alguma prova, uma matéria por semana, e estudar apenas um livro por vez. Então, ao invés de pegar aqueles 500 livros e ficar ansioso com um monte de assunto diferente, pega um único livro por vez daquele assunto, termina ele, dá um fim naquele livro de verdade, ou tô precisando de um ponto específico daquele livro, eu vou ler todo o ponto específico desse livro e depois eu posso ler o mesmo ponto específico em outro livro. Mas a ideia, a sensação de terminar, de fechar ciclos é muito importante para nossa mente. Porque o que acontece? Se você fizer assim, você vai perceber que você vai ganhar, primeiro, velocidade, que é algo muito importante. Você vai ganhar amplitude de conhecimento. Então, não vai ser uma coisa picada. Você vai começar e terminar. E isso te dá a sensação de maior compreensão mesmo do conteúdo. Por isso é tão importante. Curtir. Tem que curtir, gente. Tem que curtir. É só você colocar na prática. Tenta aí estudar várias coisas no mesmo dia e estudar talvez por 2, 3 dias, uma semana inteira, uma única matéria, de forma completa, terminando aquele assunto, tendo começo, meio e fim. Isso faz muito bem para o nosso cérebro, isso faz com que a gente tenha uma capacidade de memorização e de entendimento daquele assunto muito maior. E, portanto, o aprendizado tem muito mais peso, muito mais valor. Ok, esse foi o vídeo de hoje. Quero saber quantas matérias você estuda por dia, quantos livros você pega para estudar e como que você se sente em relação a isso. Eu sei que existem perfis de pessoas diferentes, que algumas pessoas realmente vão se beneficiar com essa troca de estímulos, essa troca de matérias e de conteúdos.
mas são poucas pessoas, tá? A maioria das pessoas ganha muito quando coloca ali na balança os prós e contras do que é estudar uma matéria a semana inteira ou um livro o mês inteiro focado naquele livro, se debruçar realmente naquele assunto, construir raciocínios de uma forma mais completa, mais calma até, né? A gente vive nesse imediatismo, nessa correria, mas a verdade é que quando a gente estuda de verdade, com esforço, com raciocínio, a gente precisa de passar um tempo mesmo com aquele livro, sabe? Com vontade, conhecer aquele livro do início, do meio e do fim. Ok? Se esse conteúdo fez sentido pra você, você faz um favorzinho pra mim de compartilhar com a galera lá no WhatsApp. Compartilha com todo mundo para que a gente possa espalhar essa possibilidade de um método de estudos muito mais simples e que faça com que a gente sinta a nossa mente sempre viva, tá bom? Beijão pra vocês, até o próximo vídeo.